O Cuidado do Corpo, de Luciano Subirá. Página 113. Quanto comer? Quanto devemos comer? O alimento é apresentado nas Escrituras como fonte de sustento. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. No capítulo anterior, contudo, vimos que a comida não é somente fonte de sustento, mas também de prazer. O problema se dá quando tratamos a alimentação como se fosse tão somente fonte de prazer. A verdade é que não é necessário promover festas e celebrações diárias. Sem mudar essa mentalidade, teremos problemas com a maneira de nos alimentar. Recordo-me da época em que ainda lutava com a obesidade e pedi um conselho a um amigo, o pastor Francisco, que exerceu grande influência em minha vida e hoje se encontra com o Senhor. Na ocasião em que conversamos, ele não havia experimentado quase nenhuma alteração de peso nas últimas 4 décadas. Perguntei-lhe como conseguia aquela façanha. A resposta dada é que tinha tudo a ver com a mentalidade e o conceito que temos sobre alimentação. E disparou: eu não vivo para comer, eu como para viver. Acho que isso resume a perspectiva que precisamos desenvolver e sustentar acerca da comida. O ideal, salvo as exceções de ocasiões festivas, é comer somente aquilo de que precisamos para a manutenção do corpo, tanto de nutrientes quanto de energia. A mesma Bíblia que apresenta a comida como fonte de prazer, e não apenas de sustento, mostra a sabedoria de quem aprende a manter a perspectiva de prazer sob controle. Feliz é você, ó terra cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças, e não para se embriagar. Eclesiastes 10:17. Nem toda refeição deveria ser tratada como festiva. O foco deve ser o sustento do corpo. Como alguma coisa para você ter mais força para a viagem. Uma boa nutrição nos fornece a energia necessária para nossas atividades e preservar a saúde. Comer em excesso é prejudicial. É possível que, atualmente, tenhamos mais gente morrendo no mundo por excesso de alimento do que pela falta dele. Uma boa forma de avaliar se o quanto comemos e até o que comemos está correto é se o fazemos para saciar a fome ou se levantamos da mesa empanturrados. Muita gente come por questões emocionais, buscando conforto e prazer nos alimentos. Nosso objetivo deveria saciar a fome, que é sinal do corpo da necessidade de comer. Observe alguns exemplos bíblicos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. O que levou Jesus a procurar figos? A Bíblia pontua que o motivo foi a fome e nada além disso. A alimentação deve ser, via de regra, orientada ao sustento, à nutrição que provê as necessidades do corpo, salvo exceções como eventuais ocasiões de celebração. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Atos 10, 9-10. A Bíblia poderia ter relatado que Pedro, enquanto orava, teve uma experiência sobrenatural, uma visão, mas acrescentou o detalhe:
estando com fome, quis comer. Qual o propósito desse registro? Paulo assegurou, escrevendo aos crentes de Roma, que tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Vale ressaltar que, quando discutimos o quanto comemos, isso deve ser avaliado pelas necessidades diárias de nosso corpo, não se limitando ao tamanho da refeição. Joseph Mercola, estimulando a prática do jejum intermitente, afirma: em vez de ajustar a quantidade de alimento, como acontece na restrição calórica de longo prazo, você só precisa modificar quando come e, claro, escolher os alimentos com inteligência. Demonstrou-se que apenas o ciclo entre períodos de alimentação e jejum em um cronograma diário, semanal ou mensal, proporciona muitos dos mesmos benefícios da restrição calórica. Escolher quando comer e quando jejuar dessa forma é conhecido como jejum intermitente, como observa meu colega e defensor do jejum, o Dr. Dan Pompa. Não coma uma menor quantidade, coma menos vezes. Além de avaliar se estamos comendo mais do que o necessário pelo estado de nosso estômago quando levantamos da mesa, também devemos levar em conta a questão do peso. Quilos excedentes são um indicativo, ainda que haja outras questões de saúde envolvidas, de que necessitamos de mudança em nossa alimentação, seja a quantidade ou a qualidade dos alimentos que ingerimos. Aliás, o que comer é o próximo assunto. Agradeço. Tchau, tchau.